fala da educação desde aquela parte dos jesuítas, quando a educação era totalmente elitista e estudante, ou seja, só era voltada aos brancos, que estão fazendo assim, a parte administrativa. Para os negros não existia, para os índios era só para fazer a média mesmo, na cara. Aí pronto, aí depois disso, dessa parte dos jesuítas, veio a parte das aulas rédeas, que não mudou em nada, não tinha jeito. Aí a seguir, ou seja, eles tentaram fazer uma metodologia mais nova, mas só que também continuavam. Aí ali tem a educação melhor, e aquela parte, vamos supor, mais baixa era só para fazer a média. Aí a seguida veio a parte do Império e da República. Só que com essa mudança, dessa parte etnizada para a escola pública, não atendeu a todo mundo uma vez só. Ou seja, a partir daí vieram testes, coisa que tornou grande parte da população excluída. Aí quando houve essa mudança, ela por vários anos. Aí agora, porque começou a ter essa parte de democratização da escola. Ou seja, todos tiveram o acesso à escola da República. Né? Aí só que com essa democratização também veio várias falhas foram percebidas. Aí a partir daí nasceu o pergunta. Se vamos fazer democratização na escola, a escola tem que ser autodemocrática. Aí para que ela se tornasse autodemocrática, foram vistos que é necessário de 5 princípios para que ela se tornasse democrática. Quem vai falar aqui é então, como o Rafael falou, foi necessário criar 5 princípios. Que 5 princípios são esses? O primeiro, gestão democrática, né? O que supõe a gestão democrática? A gestão democrática sobre a participação, a gestão democrática de representação, a gestão democrática do projeto político-pedagógico da escola e o princípio de gestão democrática da escola, onde se articula a administração democrática. Bom, vou entrar em cada um pouquinho. Gestão democrática supõe rupturas com práticas autoritárias e hierárquicas, clientelísticas. Por isso, a eleição dos diretores, embora não constitua a essência da gestão democrática, tem um sinal histórico para distinguir o tempo autoritário do tempo democrático. Né? Embora o diretor seja eleito, não quer dizer que a escola seja democrática. O exemplo que o outro grupo deu, não quer dizer que tinha esse link. Né? O 2, gestão democrática é a participação. Por quê? Tem que ter a participação dos atores, em decisões na avaliação. Talvez o ideal fosse da Assembleia Geral Escolar, o seu órgão máximo deliberativo, ou seja, aquele órgão no qual só ali poderia ser tomada as decisões. Né? Como se fosse uma utopia, mas é um pensamento de tempo. O outro princípio, gestão da democrática, supõe representação, ou seja, dentro desse, vamos dizer assim, dessa Assembleia Escolar, tem que ter toda a representação legítima dos segmentos, ou seja, a direção representando o Estado, os alunos sendo representados pelos grêmios, os professores também da mesma forma, a comunidade também da mesma forma, e com aquela antiga ideia de pais-mestres, aquela reunião de pais-mestres para tomar decisão sobre assuntos da escola. Certo? O outro princípio é a gestão democrática da escola se baliza pelo projeto político-pedagógico da escola. Ou seja, esse projeto também deveria ser em conjunto, né, falando sempre em conjunto, democraticamente, sendo escolhido democraticamente pela representação, né, botando sempre a outros princípios, né, sendo escolhido pelos representantes, para que esse projeto político-pedagógico seja a base da escola, ou seja, tudo seja baseado nesse projeto político-pedagógico. O outro fica na gestão democrática da escola, onde se articula com a administração democrática do sistema de ensino. Se a divisão regional ou de outros órgãos intermediários continuarem a viver em práticas burocráticas, a Secretaria de Educação, de atitudes em hierarquias com mais ou menos poder, o MEC, de resoluções olímpicas, só isso, a gestão democrática na escola acabaria, iriam se asfixiar. Né? E esses princípios, esses 5 princípios da gestão democrática, eles são pautados nos documentos legais que regem o nosso país, que no caso é a Constituição Federal de 88, e, olhando na esfera da escola, é a Lei de Diretrizes e Bases de 1996, que nós também já falamos várias vezes sobre ela hoje no encontro. E
que esses documentos eles vêm ser reafirmados depois de um período longo que nós passamos de um regime autoritário do governo, que foi o período da ditadura militar, tanto da era Vargas quanto da ditadura militar. E é o que é contemplado na Constituição e reforçado na LDB que dá base a esses princípios, que, como no artigo 1º da Constituição, ele coloca que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político. E pautar a educação com base na gestão democrática é exatamente procurar materializar isso que a Constituição aponta e que a LDB vai reforçar no artigo 14, quando aponta a necessidade e define o que é o conselho escolar. Agora, o cuidado que a gente tem que ter é quando a gente vai tratar a questão da democracia. Porque muitas vezes a gente acha que democracia é a vontade da maioria. E na realidade, buscar a opinião de todo mundo é um dos princípios da democracia. Mas a democracia em si, ela consiste em buscar o bem comum a todos, para que a todos seja assegurado, como a Constituição fala, a dignidade da pessoa humana. Ok. E como já foi dito e repetido muitas vezes, essa é uma das principais propostas do próprio funcionário, a valorização do funcionário. E a democratização. É isso? A democratização. Podemos? Pode sentar, pode sentar. Pode juntar um pouco. Meu nome é Luciene. A gente está fazendo para o funcionário deles, aqui no Estorreio. Estou muito nervosa, acho que eu vou desmaiar. Fique calmo e já joga o almoçar. Vou começar. Bom, a gente ficou com a parte dos princípios orientadores da gestão democrática. São 5 princípios. O empoderamento, a participação, a representatividade, a autonomia e a transparência. O empoderamento, que no caso é quando a escola tem o poder de elaborar a sua proposta pedagógica, vendo as realidades que a escola tem na realidade da sua escola. A participação, no qual a educação ela precisa que toda a comunidade escolar participe desse meio, para que assim onde cada um faz a sua parte, mas precisa de um ponto, ou seja, o diretor, de acordo com as normas da sua escola. A representatividade, que é outro princípio, no qual a principal participação é do conselho escolar. A autonomia, onde a democracia entra, mas não como uma bagunça, que às vezes eu estou falando, a democracia muitas vezes pode ser como uma bagunça, mas não, é uma democracia em que precisa da autonomia, em que O diretor não pode fazer o que quer. exato, Porque existem as leis para poder, não é, controlar e regular. É isso? e a transparência é onde tudo que a escola quer fazer é passado para a comunidade escolar, tanto para os alunos como para os funcionários, professores. Essa transparência, a qual ela falou, sempre fica fixada nos murais das escolas. É uma coisa que
Então mesmo era um deles que deixava de observar, mas agora eu passei a observar. São reivindicações, né, que os alunos fazem, aí passa para a direção leva para o conselho escolar, o conselho escolar aprova ou não aprova o que os alunos precisam. Bom, na realidade, eu não ia falar disso. É da educação permanente. Pela lei de diretrizes básicas, a educação escolar é em dois grandes níveis. O básico e o superior. E cada um deles compõe etapas. Educação infantil, ensino fundamental e médio. E tem também ensino de graduação de pós-graduação. Essa última com os graus de mestrado e doutorado. Você está cursando, ou seja, nós estamos cursando o curso médio, a profissionalização, e com duas características que coincidem com outras mais duas, que são a educação de jovens e adultos e a educação à distância. Uma vez inserido na educação escolar, podemos almejar atingir as etapas mais avançadas da pós-graduação. Um doutor teria esgotado no seu percurso, sendo formado em doutorado? Não. A cultura a cada dia acumula novos conhecimentos, novas tecnologias e outras coisas mais. A evolução da ciência não tem limite. Como é de se esperar, já inventaram o pós-doutorado. Na realidade, o que hoje se descobriu é que a educação é um processo permanente. Ela se realiza como toda a vida, até a morte, ou talvez até depois da morte. Depois dela. O pós-doutor de 1980 tem que ser atualizado e informado. Caso contrário, perderá o padrão de expressão e comunicação que desenvolve hoje, por meio dos computadores e da internet. Espero que nunca, quando você É porque tem outras coisas, né? Eu acho que isso está sendo falado. espero que nunca. Por isso, nada de despedida. Vemos em breve, cada vez mais humilde, porque a grande verdade que descobrimos é que quanto mais aprendemos, mais estamos a ponto de saber. Essa é inesgotável, permanente, ou seja, é feito cavar um buraco. Quanto mais você vai se aprofundando, mais vai aparecendo coisa. Você veio o solo pelo subsolo, depois veio o que veio a pedra, depois veio a árvore, cada vez mais você vai encontrando coisas novas, né? É o dia a dia da gente. À medida que cada um vai estudando, vai desenvolvendo novidades. E por isso nós temos que ficar para caso disso a gente vai no tempo. Muito bem. Pode? Bom, então a gente estava muito nervoso para conseguir explicar direito. Mas assim, o empoderamento é a proposta pedagógica, porque cada um na escola tem a liberdade de elaborar democraticamente de acordo com as suas necessidades. Cada escola sabe as suas necessidades e tem o poder, democraticamente, falando, né, de elaborar a sua proposta. A participação é que a gestão democrática valoriza a participação de todos na comunidade escolar. Os responsáveis, os professores, os funcionários, todos. Não é só o diretor. Todos têm a sua participação. E a questão da representatividade, no conselho escolar, vamos dizer, o funcionário tem um representante, os professores têm um representante, os alunos têm seu representante. Então, eles não podem ir no conselho escolar reivindicar coisas para ele pessoalmente. Ele tem que ver o que ele está representando. Ele tem que discutir junto com aquelas pessoas que ele vai representar quais são as prioridades para poder ir reivindicar junto ao conselho. E a autonomia da escola, que ela tem autonomia para resolver seus problemas. Só que ela também não pode se desligar completamente do órgão que ela está ligada. Né? Eu vou cair, peraí. Vai nada.
Jesus! Transparência. Assim, a questão da transparência é que a escola, o gestor deve informar quando as verbas que chegam, como foi que o dinheiro foi gasto, para que todos tenham conhecimento, né? E políticas públicas. O que eu entendi foi o seguinte, que políticas públicas é o conjunto de intenções e ações dos poderes públicos que tentam resolver os problemas da comunidade. Primeiro, é a intenção, depois da ação, né? Aí foram criadas as leis, né, que é dever, a Constituição. Aí vem o plano de educação, que é dividido nos planos estaduais, que são 27, e nos planos municipais. Cada município tem que ter um. Mas é assim, aqui diz, se esses municípios não se concretizarem no seu plano nacional, nada vai dar certo. Então vai ficar só um conjunto de intenções, não vai passar para frente. Posso continuar falando? Terminou? Continue, não, pode falar. Pronto. Dessa parte do Fundeb, eu sei que é 25% que deve ser O mínimo, né? o mínimo, que deve ser dos impostos vinculados para a manutenção da educação. Só que tem outras leis aqui de Fundeb que eu não entendi, então eu não vou falar disso. A educação indígena, que fala aqui, é que assim, durante muito tempo eles foram assim, obrigados a participar da cultura que não era deles, de deixar de lado o que era deles para seguir outro tipo de cultura, né? Só que a partir, meu Jesus, a partir de um ano aqui, assim, eles foram reeducados em novas vivências, num processo de integração onde se perdia, né? Isso foi antes, que eles perdiam a língua, os mitos, os ritos. E em 1988, a Constituição reconheceu que a identidade cultural dos povos tinha seu valor. Então, eles ficaram com a educação escolar bilíngue, que era o português e a língua materna deles, de cada uma das E aí suas está áreas. havendo esse resgate, né? Teve esse resgate. E o que é que falava mais aqui? Dessa educação permanente, né, que ele já falou bem, que a gente não deve parar e cada vez mais vai ter mais coisas para a gente aprender, basta a gente ter humildade, né, e para querer sempre aprender. E não cair de E jeito não nenhum. cair de jeito nenhum, porque senão... Ela merece palmas.